Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos continuam alegres por estarem na presença de Deus? Só quem continua alegre dá um sinal aí para nós ver. A Bíblia nos faz entender que na presença do Senhor há fartura de alegria. E por isso nós estamos de veras alegres, porque nós estamos na presença do nosso Deus. Nesta oportunidade tão maravilhosa, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez me conceder a oportunidade de assumir uma santa tribuna no afã de transmitir as verdades do reino eterno. Nesta oportunidade, eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Rafael, da sua mãe digna esposa e todos quantos estão o ladeando e o ajudando para a organização deste Congresso Aviva Maranhão, que não somente está acontecendo agora no Itinga, mas está acontecendo nas cidades que tem alguém que está logado, alguém que está conectado nas redes sociais, através do YouTube, ouvindo este congresso e sendo abençoado. Eu quero ser grato a Deus pela vida da minha muito digna esposa, missionária Fabiola, que está aqui, que é uma grande pregadora do Evangelho. Na verdade, eu me sinto até intimidado em estar pregando perto dela, tá bom? Que Deus continue abençoando ela de forma toda especial. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amigos nossos que estão aqui. Pastor Romerito Nascimento, grande pregador do Evangelho, pregou uma mensagem poderosa ontem, coisa sobrenatural. O pastor Israel Pardini, que também trouxe uma mensagem aqui digna de toda aceitação. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua muito digna esposa. Pregador Carlos Eduardo, que surpreendeu todos nós aqui com uma mensagem forte demais, uma mensagem profunda, tá bom? O pastor Leomar Fernandes, que é aí o pastor do pregador Carlos Eduardo, que Deus também continue abençoando, pastor Osmar, as cantoras que aqui estão, cantora Cleo Radassa, a cantora Rosa, a cantora Noêmia, e as demais cantoras e cantores que aqui estão, cantor Eliseu, ali de Dom Eliseu, né? A cantora Geisilene Silva, ali de Açailândia, o pastor Adão Lima, tá? Meu amigo particular, o pastor João Carlos, nós nos conhecemos já faz muito tempo. Eu quero cumprimentar todos os cantores e cantoras, que eu não sei o nome, pregadores, sinta-se abraçado pela nossa pessoa. Meu amigo Flávio Produções, esse aí é top demais. Que Deus continue abençoando de forma especial. Nós temos visto que Deus tem usado desde ontem pregadores com mensagens de alto nível, né? Eu me sinto maravilhado em ter assistido e ter me alimentado com estas poderosas palavras. Eu quero, antes de eu começar a pregar, eu também quero fazer menção da pastora Iraene, essa mulher de Deus que está aí com a sua caravana, e quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que até este momento estão aqui para ouvir a palavra de Deus, aqueles que estão nas redes sociais agora, assistindo e mandando mensagem, que está esperando a nossa oportunidade para pregar, pastor Danilo, pastor Jairo Caires e tantos outros amigos nossos, que Deus abençoe de forma especial. Eu peço que você fique só mais um pouco, que eu não irei me estender muito, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem trouxe a sua Bíblia, abra nós conosco no último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15. Livro do Apocalipse,
capítulo de número 20, versículo de número 15. Quantos encontraram, nos dê um sinal por bondade, dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Repetindo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida não foi, ou melhor, no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os irmãos, podeis assentar por bondade. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração, para os ouvidos, não só dos que estão neste evento, mas todos que estão assistindo por intermédio das redes sociais, como também aqueles que vão acompanhar essa mensagem em outra oportunidade. Meus queridos e amados irmãos, os textos que ora lemos nesta oportunidade não se tratam de textos desconhecidos daqueles que leem a Bíblia e também dos demais que ouvem a palavra do Senhor. É bem verdade que os textos que fizemos a leitura compõem ou está inserido em uma das categorias que compõem o Novo Testamento. Todos nós sabemos que o Novo Testamento compreende a 27 livros, e estes 27 livros está organizado em 4 categorias. A primeira categoria é chamado os evangelhos. Os evangelhos está dividido em 4 partes. A primeira parte recebe o nome de Mateus. A segunda parte recebe o nome de Marcos. A terceira parte recebe o nome de Lucas. E a quarta parte recebe o nome de João. Estes 4 evangelhos foram escritos em primeira mão a 4 grupos de pessoas no primeiro século. Mateus escreveu para pessoas com raízes judaicas, assim como ele. Marcos escreveu a romanos. Lucas escreveu a gentios. E João escreveu a cristãos. Nós observamos que estes 4 evangelistas narram desde o nascimento de Jesus, o seu ministério e até quando ele foi assunto aos céus. Nós podemos observar que a segunda categoria é chamado de o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade trata-se do único livro na Bíblia que narra acerca do nascimento da igreja cristã e seus primeiros acontecimentos. Sem o livro de Atos dos Apóstolos, seria impossível sabermos de onde e como originou a igreja. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos preenche uma lacuna entre os evangelhos e os restantes dos livros do Novo Testamento. A terceira categoria é chamado de as epístolas, que na verdade tratam-se de 21 cartas escritas e endereçadas para as igrejas já fundadas, no qual o apóstolo Paulo é autor de 13 destas cartas. 3 é do apóstolo João, 2 do apóstolo Pedro, uma de Tiago, uma de Judas e uma do escritor anônimo aos Hebreus. A quarta categoria, e é nesta categoria que fizemos a leitura do capítulo 20 e versículo de número 15, que é chamado de livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem uma estrutura diferente das demais categorias, haja vista que o livro do Apocalipse narra questões acerca
das últimas coisas, nós vamos observar que este nome Apocalipse significa revelação. Revelação é remover o véu. Revelação trata-se de um descortinamento, de um desfechamento, de um acender de luzes, de uma elucidação. O livro do Apocalipse está dividido em 3 partes, a nós reveladas no capítulo 1 e versículo 19 deste mesmo livro. A primeira parte é quando Jesus diz para João: escreve as coisas que tu tem visto, fazendo jus ao passado. A segunda parte é quando Jesus diz para João: escreve as coisas que são, fazendo jus ao presente. E a terceira parte é quando Jesus diz para João: escreve as coisas que hão de suceder após estas, fazendo jus ao futuro. Logo percebemos que o livro do Apocalipse está baseado em 3 tempos: passado, presente e futuro. E fala-nos acerca de acontecimentos passados, acontecimentos presentes e acontecimentos que ainda irão acontecer. Este livro do Apocalipse divide espaço com números, figuras e visões, que se distingue entre o que é simbólico e o que é literal. Este livro também recebe o nome de livro da consumação, porque é justamente nele que está escrito o último capítulo da história humana. Este livro difere do livro do Gênesis, pois é no livro do Gênesis que está escrito o primeiro capítulo da raça humana, enquanto o livro do Gênesis abre, o livro do Apocalipse fecha. Enquanto o livro do Gênesis é o começo, o livro do Apocalipse é o final. No livro do Gênesis o sol é criado, mas no livro do Apocalipse não é mais necessário o sol, porque o próprio Deus é o sol da justiça. No livro do Gênesis o pecado entrou na raça humana, mas no livro do Apocalipse o pecado é vencido. No livro do Gênesis, Satanás começou achando que era vitorioso por fazer pecar a coroa da criação, mas no livro do Apocalipse se cumprirá o livro do Gênesis capítulo 3 versículo 15, que é quando a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. No livro do Gênesis as pessoas se escondem de Deus, mas no livro do Apocalipse as pessoas são convidadas a morar com Deus pela eternidade. No livro do Gênesis, pelo primeiro Adão entrou o sofrimento, entrou o pranto, entrou as dores e entrou as lágrimas, mas no livro do Apocalipse, pelo último Adão entrou a esperança, entrou a alegria, e toda lágrima será enxugada do rosto daqueles que são fiéis. Sim, nós observamos que o João que escreve este livro do Apocalipse não é o João Batista batizador, não é o filho de Zacarias com Isabel, e sim o filho de Zebedeu com Salomé, irmão mais novo de Tiago e pescador literal no mar da Galileia. Quando nós vamos observar este João, João foi protagonista e testemunha ocular do ministério de Cristo, e em muitos acontecimentos na vida de Jesus, João estava lá. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 29, na cura da sogra de Pedro, João estava lá. Lucas capítulo 5, versículo 10, na pesca milagrosa, João estava
estava lá. Lucas capítulo 8, versículo 51. Na ressurreição da filha de Jairo, João estava lá. Mateus capítulo 17, versículo 1. Na transfiguração de Jesus, João estava lá. Mateus capítulo 26, versículos 36 e 37. No Getsemane, João também estava lá. João capítulo de número 19, versículo 26. Sim, versículo 26. Lá na cruz, no pé da cruz, na crucificação de Jesus, João também estava lá. João capítulo 20, versículo de número 2. Na visita ao túmulo vazio de Jesus, quem estava lá? João capítulo de número 21, versículo 7. Quando Jesus ressuscitou e apareceu nas praias da Galileia, quem era que estava lá? João. Este João é conhecido por discípulo do amor, filho do trovão, e aquele a quem Jesus amava. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, João estava exilado em uma pequena ilha da Grécia que pertencia ao mar Egeu e que servia para a reclusão dos inimigos de Roma. João estava exilado quando ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse, que é um livro que nos encanta, é um livro que nos mostra o projeto de Deus. No livro do Apocalipse encontramos o começo, encontramos o meio e encontramos o fim. Porém, eu quero lhe chamar a atenção para o capítulo de número 20 do livro do Apocalipse. Este capítulo de número 20, há várias questões que nós poderíamos abordar dentro deste capítulo 20. Porém, eu quero vos chamar a atenção para 3 grandes acontecimentos dentro deste capítulo de número 20. O primeiro grande acontecimento é a prisão de Satanás, onde ficará ele confinado há 1000 anos no abismo. O segundo grande acontecimento é a liberdade provisória de Satanás dos 1000 anos que ele esteve confinado no abismo. Sim. E o terceiro grande acontecimento que eu quero vos chamar a atenção aqui é para o tribunal do grande trono branco, também conhecido por juízo final, e que é o tema deste congresso, o juízo final. O juízo final terá o espaço como palco e cenário para o maior tribunal de sentenças que já houve e que nunca haverá. O tribunal do juízo final encerrar-se-á o ciclo de 8 grandes juízos executados por Deus. O primeiro grande juízo foi sobre Satanás, quando se encontrou iniquidade no seu coração, e este foi lançado por terra. O segundo grande juízo executado por Deus foi sobre Adão e Eva, porque pecaram na desobediência, e este juízo culminou na sua expulsão e também na morte entrando na raça humana. O terceiro grande juízo sobre os contemporâneos de Noé, que sucumbiram nas águas diluvianas. O quarto juízo, o juízo sobre Sodoma e Gomorra, que ultrapassaram os limites da impiedade e Deus os devorou com fogo. O quinto grande juízo sobre o pecado executado em Jesus na cruz do Calvário. Sim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto juízo já se cumpriu, mas o sexto, o sétimo e o oitavo ainda irá se cumprir.
O sexto juízo é o juízo sobre a nação de Israel, no período da grande tribulação, por via da nação de Israel não ter reconhecido o tempo da graça e Jesus como seu Messias. O sétimo juízo, do juízo das nações, quando Jesus separará os bodes das ovelhas. O oitavo juízo, o juízo do grande trono branco. Deixa-me dizer algo para vocês que estão me ouvindo neste momento. Sim, deixa eu dizer algo para vocês. O juízo final nunca ficou oculto aos ouvidos da raça humana. Haja vista que a Bíblia sempre nos tem revelado, pastor Israel, Carlos Eduardo, a Bíblia sempre tem nos revelado, pastor Romerito, o juízo de Deus sobre os ímpios. Sim, quando observamos a profecia do profeta Isaías, no capítulo de número 61, versículo de número 2, encontramos o profeta Isaías falando da duplicidade do ministério de Cristo, quando ele está dizendo que Jesus no ministério público e terreno iria anunciar duas mensagens. A primeira, o ano aceitável do Senhor, ano da salvação, ano da misericórdia, ano da graça, ano do perdão, ano que Deus se compadece do pecador. Sim, só que nós vamos observar que existe uma segunda mensagem de Jesus. E qual é? Ele anunciará o ano, ou melhor, o dia do juízo, o dia da vingança do nosso Deus. E que dia da vingança é esta? É quando Deus prestará conta, quando Deus colocará numa mesa redonda todos os seus inimigos, aleluia, para que possam eles prestar conta de todas as suas obras. Sim, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus pregou a graça, anunciou a graça, anunciou a salvação, mas ele não deixou oculto o juízo, ele não enganou acerca do juízo, ele não se calou acerca do juízo. Ora, quando vamos observar o que Jesus falou em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 15, Jesus disse: em verdade vos digo que haverá no dia do juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele estava falando do juízo. Sim, Mateus capítulo de número 12, versículo 22, olha a mensagem do pregador Jesus: portanto eu vos digo que haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Olha Jesus lá em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 31 e 32. Observe a mensagem de Jesus. Não foi da mensagem de massagear o ego. Ele disse que a rainha de Sabá e os salvos de Nivita se levantarão no juízo contra uma geração má e adúltera. Sim, Jesus pregou acerca do juízo. João capítulo de número 5, versículos 28 e 29. Jesus pegou a oportunidade e alguns estavam olhando e disse: o que será que ele vai pregar agora? E Jesus começou a dizer: ei, não vos maravilheis disso, porque chegará a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Quem praticou boas obras para a ressurreição da vida, mas quem praticou más obras para a ressurreição do juízo. Quem pregou foi Jesus, quem falou foi Jesus. João capítulo de número 16,
versículo de número 8, Jesus pegou o microfone e disse: agora eu vou pregar uma mensagem sobre o Espírito Santo. E alguém disse: agora ele vai pular, alguém disse: agora ele vai correr. Mas quando ele pegou o microfone, ele disse, quando aquele vier, aquele quem é? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do quê? E do juízo. Quem pegou o microfone para falar isto foi Jesus. Ele pregou sobre o juízo. Para quem pensou que depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, ninguém ia mais pregar sobre o juízo, se enganou. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25, quando ele encontrou agora o governador Félix e a sua esposa Drusília, ele deu uma mensagem que os amedrontou, quando ele dissertava acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Sim, só que não foi só o apóstolo Paulo que anunciou o juízo, porque quando vamos observar o Pedrão que puxou a espada, o Pedrão que cortou a orelha de Malco, o Pedrão que muitas das vezes, aleluia, mostrou fraqueza, agora Pedrão pegou a oportunidade e disse: eu vou pregar, mas a minha mensagem vai ser escrita na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele disse: se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, antes os precipitou no inferno e colocou eles em trevas, guardados para o dia do juízo. Sim, vamos observar o Judas, não é o Iscariotes. Judas, no capítulo único da sua carta, versículo de número 6, ele disse: eu vou pregar, eu vou escrever. E ele pega e começa a pregar na escrita, e ele vai dizer assim, ele vai dizer: e anjos, e aos anjos que deixaram o seu principado, largaram, abandonaram o seu próprio domicílio, ele quem? Jesus. Ele os colocou debaixo de trevas, em algemas eternas, guardados para o juízo daquele grande dia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Deixa eu dizer, quem quiser brincar de ser crente, que brinca. Quem quiser, aleluia, tá com o pé na igreja e outro lá no mundo, que fique. Quem quiser andar de dia com Jesus e de noite com Satanás, que faça. Mas o juízo vai acontecer. Aleluia. Oh glória, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando o juízo final, aleluia, quando o juízo final estiver acontecendo, pastor Rafael, quando pastor Lima, quando o juízo final estiver acontecendo, eventos que são esperados hoje, como o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. Sim, quando estes eventos que nós aguardamos hoje, quando chegar o dia do juízo final, estes eventos tais, como, aleluia, o julgamento das nações, o milênio e a última revolta de Satanás, já não estarão na lista de eventos aguardados, já não estarão na lista de eventos esperados, porque quando o juízo final estiver acontecendo, todos estes acontecimentos que abalaram as estruturas físicas e espirituais já estarão no passado. Quando nós vamos olhar, aleluia, para o juízo final, nós vamos entender que lá no juízo final
vai estar presente o juiz, vai estar presente os réus, vai estar presente as testemunhas de acusação, mas não terá o advogado de defesa. Por que, pastor Erismar? Porque no julgamento final o advogado, ele foi promovido a juiz. No julgamento final o doutor Jesus, aleluia, será o meritíssimo juiz, aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus, no julgamento final, aleluia. Deixa eu dizer para vocês como é hoje, pastor Erismar, como é hoje é assim, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu vos escrevo para que vós não pequeis, mas se algum de vós pecar, nós temos um advogado diante de Deus. Quem? Jesus Cristo, o justo. É somente Jesus que tem a capacidade de advogar a causa do pecador. É somente Jesus que tem a capacidade de nos tirar da direção do banco dos réus. Eu quero dizer para vocês que é somente Jesus que pode nos livrar, aleluia, de sermos julgados e sentenciados no lago de fogo. Sim, porque quando vamos olhar para a Bíblia, nós vamos entender que lá no julgamento final não terá, aleluia, condenação. Ô pastor, o que o senhor está dizendo? Sim, no julgamento final não terá condenação. Por quê, pastor? Porque os réus que estão lá já foram condenados. E quando, pastor, eles foram condenados? Quando eles não creram ou deixaram de crer e amaram as trevas mais do que a luz. Marcos capítulo 16, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. João capítulo 3, versículo 19, esta é a condenação, é que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. O que eu quero dizer-lhes, que no julgamento final haverá aplicação de sentenças, às almas que estão perdidas. Ora, nós vamos observar, aleluia, que Jesus Cristo, que hoje é o advogado, será o juiz. E alguém pode dizer: me prova, pastor, que naquele trono quem vai estar sentado é Jesus. Quando eu olho para Romanos capítulo 2, versículo 16, eu vejo Paulo escrevendo e dizendo assim, ele escrevendo e dizendo: no dia em que por meio de Jesus Cristo deu julgar os segredos do homem. Quando eu observo também em João capítulo de número 5, versículo de número 25, ou melhor, versículo 22, eu observo, sabe o que eu observo? Eu observo Jesus Cristo ali dizendo: porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. Sim, João capítulo de número 5, versículo de número 27, nós vamos encontrar a palavra Jesus dizendo: porque ao Filho ele confiou todo o julgamento, porque ele é o Filho do homem. É Jesus que vai acertar conta, é Jesus que vai estar no trono para julgar. Sim, aleluia. E quando Jesus, pastor Rafael, aleluia, ele se assentar no trono, aleluia, os céus e a terra vão fazer aquilo
aquilo que os réus gostariam de fazer. E o que é que os réus, pastor Erismar, gostaria de fazer? Fugir. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra fugiram da face daquele que se assentou no trono para julgar. Quando nós vamos observar que os réus serão julgados, pastor Israel Pardinho, os réus serão julgados sem céu sobre a cabeça e sem terra debaixo dos seus pés, ou seja, sem cobertura por cima e sem estrutura por baixo, ou seja, não tem para onde se esconder e nem de que se assegurar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E pastor, e como eles ficarão seguros pela gravidade do poder da palavra de Deus. A Bíblia não diz, mas eu acredito que quando os céus e a terra fugirem, eu acredito que ficará exposto lá embaixo o lago de fogo, aleluia, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Eu creio piamente que os perdidos nesta hora olharão para cima, não vai ver nada, mas quando olharão para baixo, lá está as labaredas do lago de fogo que a igreja pregou e disse: te arrepende para tu não ir para lá, te entrega a Jesus para tu não ir para lá. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. João vai começar a dizer que os mortos grandes e pequenos estarão, aleluia, diante dele. Opa! Os mortos grandes e pequenos estarão lá. Sim, aqueles que faltaram culto, que fazia de tudo para não se encontrar com Deus, que fazia de tudo para não ir na igreja, que se trancava para não ver o irmão e visitá-lo e levar uma palavra. Lá não vai ter como fugir, lá não vai ter como correr, vai estar onde? Diante do grande juiz, no grande trono branco, que vai julgar a causa do perdido. A Bíblia vai nos dizer dessas duas classes: a classe, aleluia, dos grandes e dos pequenos. Quem são os grandes? É a classe elitizada. Quem são os grandes? Os grandão. Tem poder de mídia, poder aquisitivo, poder político, aglomerou pessoas em volta de si. Sim, arrebatou corações, mas não tinha Deus no seu coração. Poderosos, ricos, milionários, trilionários, que morreu sem Cristo e sem esperança. Quem é a classe baixa? É o povão, é o pobre. Sim, o sem dinheiro, o sem prestígio, o sem moral, o sem caráter e, por cima de tudo, sem Jesus na sua vida. Por isso que estará lá. Quando a Bíblia vai dizer grandes e pequenos, está dizendo que é desde o maior até o menor. Está dizendo que ninguém vai escapar, nenhum ímpio, por mais que seja grande, e nenhum pobre, por mais que seja pequeno, vai escapar desse juízo. Aleluia. Dentre estes mortos, eu quero mostrar-lhes 3 tipos de réus. O primeiro tipo de réu é aquele que teve a oportunidade de servir a Deus e não quis. Teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas não quis. Os crentes bateram na porta dele, mas ele não quis. Os crentes visitaram, ele ouviu a rádio evangélica, ele ouviu o programa pela televisão, talvez até assistiu essa mensagem que eu estou pregando agora, porém ele não quis saber de servir a Cristo. Esta é o primeiro tipo de réu. Qual é o segundo tipo de réu, pastor? O segundo tipo de réu até pisou nos altares, até pegou o microfone, até pregou, até cantou, fez parte da coreografia, fez parte dos jograis, fez parte da liturgia da igreja, até
evangelizou, até tem filhos na fé, porque ganhou alguém para Jesus, até teve CD gravado, DVD gravado, muitas visualizações no YouTube, porém desviou e não quis voltar, ouviu a apelo e não quis se reconciliar, e quando a sua alma se separou do seu corpo, ele não estava reconciliado com Jesus, morreu desviado. Este é o segundo tipo de réu. E qual é, pastor? O terceiro tipo de réu. O terceiro tipo de réu está desviado dentro da igreja, não saiu de jeito nenhum, prega, canta, profetiza, sapateia, está no coral, está no vocal, está no jogral, está na coreografia, está cantando, mas está cantando em pecado, está pregando, mas prega em pecado, está profetizando, mas profetiza em pecado. Que classe é essa, pastor? É a de Mateus capítulo 7, versículo de número 22, que vai dizer: Senhor, mas no teu nome não expulsamos demônio, no teu nome não profetizamos, no teu nome não operamos maravilha. E vão ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Sim, este é o terceiro tipo de réu. Eu quero chamar-lhe a atenção, e eu já vou encerrar minha mensagem, e eu quero dizer para vocês que 4 grupos de pecados, eu disse 4 grupos de pecados pesarão sobre aqueles que vão ser sentenciados. Sim. Qual é o primeiro grupo, pastor Ismar? O primeiro grupo é o grupo da idolatria. Sim, é o grupo da idolatria. E quando eu falo de idolatria, os envolvidos com este pecado não são apenas aqueles que adoram a imagem de escultura, não são apenas aqueles que adoram o próprio homem, não são apenas aqueles que adoram a lua, que adoram o sol, que adoram as estrelas. Não, este grupo de idolatria está a obra da magia negra, está aqueles que trabalham na umbanda, na quibanda, no candomblé, no espiritismo. Sim, que fazem pessoas se desviarem, que fazem pessoas idolatrarem, andar segundo os guias, os exus, andar segundo todos os caboclos, que faz a pessoa fazer despacho para os oguns. Este grupo estará lá para ser julgado. Sim, vai estar lá para ser julgado. Mas quando eu falo, aleluia, de idolatria, eu falo também de um grupo que talvez você pode até se espantar. E quem é esse, pastor? São aqueles que fizeram do vício o seu Deus. Vive pela bebida, vive pelas drogas, vive pela cocaína, vive pela heroína, vive pelo crack. Ele mata pelo crack, ele rouba pelo crack, ele mata pelas drogas, vende tudo que tem dentro da sua casa. Um dia desse eu vi uma reportagem de um filho que matou a sua mãe cortando em pedaços, porque ela não lhe deu dinheiro para comprar drogas. Os viciados também estarão neste grupo. Quando eu olho para o segundo grupo de pecado, eu vejo o pecado da incredulidade. Sim, o pecado da incredulidade. E quando eu falo, pastor Romerito, sobre pecado de incredulidade, é quem se envolve com este pecado não são apenas aqueles que se professam ateus, não são apenas aqueles que dizem que são ateus, e nem somente aqueles que dizem que não acreditam nos milagres. Mas quando nós falamos de incrédulo, nós estamos falando também de covardes. Sim, de covardes
covardes que nós temos dentro da igreja. E eu quero falar acerca de 3 classes de covardes que nós temos dentro da igreja. Qual é a primeira, pastor? A primeira é pastores que abriram mão da sã doutrina. É pastores que resolveram, aleluia, tirar os crentes da porta estreita para colocar na porta larga. O primeiro grupo aqui que eu estou falando é de pastores que, para não passar fome na visão deles, diz: eu vou ter que aceitar tudo dentro da minha igreja, eu vou ter que aceitar tudo, eu vou abrir a porta e vai entrar tudo quanto gente que quiser e vai permanecer do jeito que quiser. Pastores que abriram mão da santidade no seu templo, pastores que a pregação é só dizer que Deus quer o coração. Não é o teu coração que vai para o inferno, que vai para o inferno é a tua alma. Deus, Ele quer a tua alma. Louvado seja o nome do eterno Deus. A segunda classe de covarde que tem no meio da igreja, qual é, pastor? É cantor e pregador que não tem coragem de falar a verdade, com mensagem antropocêntrica, com mensagem egocêntrica, só pega para massagear o ego de alguém, só pega para ver se tem um retorno financeiro, profetiza mentira, fala o que Deus não fala, diz que Deus disse o que Deus não disse. Esta classe de covardes, de cantores covardes, de pregadores covardes, que abandonaram, aleluia, a mensagem da salvação, que abandonaram a mensagem de arrependimento, que abandonaram a mensagem de renúncia, que abandonaram a mensagem de conserto. Por quê, pastor? Porque que a igreja é cheia, sem ter qualidade de crença. Esse é... Terceira classe de covarde que tem na igreja. Qual é, pastor? É crentes que têm vergonha do evangelho, tem vergonha de dizer que tem uma Bíblia, tem vergonha de dizer na faculdade que é crente, tem vergonha de dizer no trabalho que é cristão, tem vergonha, aleluia, de se parecer até com crente. Pense numa classe covarde que tem vergonha de dizer que serve a Deus. Essa classe tem coragem de postar foto nas redes sociais de calcinha, de cueca, com dedinho na boca, mostrando o decote, mas não tem coragem de defender o evangelho, de dizer que serve a Deus, de dizer que é crente, de dizer que tem Deus como centro da sua vida. Sim, esta classe de crente covarde, que tem coragem, sim, de ir para a academia e postar uma foto com a calça de leg empinando o bumbum, para querer tomar alguns likes de alguém, e Deus dizendo assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó, porque Deus não faz assim para carne, Deus faz assim, é pro espírito, é pro espírito, é para crente espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, eu estou sentindo Deus aqui neste... É incrédulo, ele diz que é crente, mas ele é disfarçado, ele só anda disfarçado. Quem olha para ele não diz que ele é crente, quem olha para ela não diz que é crente. Aí virou moda, pega um versículo da Bíblia e coloca: quem me conhece é Deus, quem me justifica é Deus, quem sabe do meu coração é Deus, e está mostrando a carne, procurando prostituição e adultério, procurando saciar o desejo da sua carne. Deixa eu dizer uma coisa: o juízo final está aguardando quem tem vergonha do evangelho, quem tem vergonha de ser crente, quem tem vergonha de servir a Deus como tem que servir. Aleluia.
O terceiro grupo de pecados, qual é, pastor? Eu falei do primeiro. O primeiro grupo é o grupo da idolatria. O segundo é o grupo da incredulidade. E o terceiro é o grupo de pecado contra o nosso próximo. Quem está pensando que não vai prestar conta porque prejudica o próximo está enganado. Quem está pensando que vai sair de boa, que vai sair de bonzinho, quem está pensando que aleluia, quem está pensando que vai passar, aleluia, está enganado. Sabe por quê? Porque o primeiro que é envolvido neste pecado contra o seu próximo, quem é? Porque quando tudo isso que eu estou falando aqui é uma junção de 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo de número 21, versículo 8, e Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Tudo isso que eu estou falando é uma junção dessas três referências. Meu amigo pastor João Carlos, é uma referência do que eu estou falando aqui. E deixa eu dizer uma coisa: envolvidos neste pecado contra o próximo estão que? Os homicidas, os matadores profissionais, os matadores anônimos. Ou não é nem essa palavra anônimo. A palavra, aleluia, é aquele que não é profissional, mas que mata também. Aquele que sem nenhum medo, ele tira a vida de uma criança, ele tira a vida da sua própria mãe, ele tira a vida do seu próprio pai. Sim, a mãe assassina, que tem coragem de matar quem não fez mal para ela, e quem não, aleluia, não pediu para estar dentro do seu ventre. Esta mãe assassina, homicida, sim, se ela não se arrepender do seu pecado, ela vai estar diante do grande juiz para receber a sua sentença. Só que neste pecado, aleluia, quanto o próximo, também nós vamos encontrar os cães. Os cães aqui fala de moral baixa, os cães aqui fala de impuros, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja e ficam escandalizando a obra de Deus, e os que estão lá fora estão dizendo: eu não vou ser crente porque eu não quero ser crente igual aquele fulano, eu não quero ser crente porque eu não quero ser igual aquela Bertana. Por quê? Porque são pedra de tropeços. Esses também estarão diante do grande juiz. Deixa eu dizer, envolvido com este pecado também estão os avarentos, sim, que passa por cima de você para ter os seus objetivos. Ama o dinheiro mais do que a espiritualidade. Pelo dinheiro ele faz tudo. Pelo dinheiro ele te calunia. Pelo dinheiro ele puxa o teu tapete. Pelo dinheiro ele fala mal de você. Pelo dinheiro ele fala mal de você na empresa para ganhar a tua vaga. Avarento também estará lá, mas estará lá também, deixa eu dizer para você, os ladrões aqui, todo dia nós observamos na TV, um grupo de assaltantes que morreu acolá. Alguém foi a roubar uma joalharia, lá o guarda matou. Esses ladrões que não se arrepender dos seus pecados, eles também estarão no banco dos réus para serem julgados. Deixa eu tomar tempo para me encerrar a mensagem. Sabe também quem se envolve neste pecado contra o próximo? Os roubadores. Os roubadores aqui fala dos estelionatários, fala daqueles do checão sem fundo, dos enrolados, dos carga torta, que fazem negócio mas não cumprem a sua palavra, que engana. Às vezes tem um celular, o celular está bronqueado, é só ele vender que o celular paga, ele diz está bonzinho, não tem nenhum problema, pode levar que o bicho está de primeira. Na hora que chega em casa, que vai mexer no celular, acabou tudo, apaga. E o enrolado sabia disso, sabia. Aqui está falando dos caloteiros, está falando dos caloteiros que pede emprestado, não paga,
dos calopeiros que passa cheque sem fundo, dos calopeiros que vive de enganar os irmãos na igreja. Aqui está falando desses tais mercenários. Mas deixa eu dizer também que nesse grupo também estão os mentirosos que peca contra o seu próximo. Peca contra quem? Peca contra o seu próximo. Tem gente que a prova da mentira era 10, ele tirou 100. Tem gente que na faculdade da mentira ele virou professor. Tem gente que o seu modo de ganho é mentindo. Tem gente que ele mente tanto que para ele é uma verdade. Tem gente que mente tanto que ele pensa que tudo que ele fala é verdade. Esses mentirosos, sabe o que eles fizeram? Eles casaram com a filha de Satanás e tem como Satanás o sogro, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Tem gente que está casado com a filha de Satanás e não quer divorciar por nada, mas se quiser morar no céu, se não quiser ir ser julgado no juízo final, tem que se separar da mentira. Para de mentir. Diz que tem quando não tem. Diz que é quando não é. Sim, fica mentindo para todo mundo. Fala que quem tu é, rapaz. Fala que tu não tem nada. Fala que o que tu tem é a graça de Deus. Fala que o que tu tem é a misericórdia. Tem gente que mente tanto que ele se engrandece. Quando você vai ver, ele não tem nada do que ele disse que tinha. Quarto grupo de pecados. Eu falei do primeiro grupo, da idolatria. Do segundo grupo eu falei da incredulidade. Do terceiro grupo, pecado contra o próximo. E agora eu quero falar para me encerrar, o pecado da imoralidade. O pecado da imoralidade. Neste grupo de pecado da imoralidade, tem os fornicadores. Tem gente que está me assistindo agora, tem gente que está me ouvindo aqui agora. Pastor, e quem são esses fornicadores? São aqueles crentes ou não crentes que mantêm relação íntima antes do casamento. Sim, esses são os fornicadores. E deixa eu dizer uma coisa, tem um bocado de crente que vive fornicando dentro da igreja, e Deus sabe quem é tudinho. Deus sabe quem é tudinho, que está tendo relação íntima com o namorado, com a namorada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cuidado com este prazer que tu está tendo na fornicação, porque isso pesará no juízo contra a tua vida. Os que se envolvem nesse pecado da imoralidade também são os prostitutos. Sim, aquele que vive em torno de vender o seu corpo para a imoralidade sexual. As famosas acompanhantes de luxo, as prostitutas, os garotos de programa, as garotas de programa. Sim, que hoje estão aí estufando o peito e até querendo ensinar que as pessoas têm que ter as mesmas práticas que eles têm. Mas eu quero dizer que se tem algum prostituto e prostituta me assistindo aqui agora, ou você muda essa tua prática, ou você abandona este ato, ou você tem um sério risco de ir parar lá no juízo do trono branco para receber a sua sentença. Mas pastor, o que eu faço? É só se arrepender do seu pecado. Neste grupo de pecado de imoralidade
também está, sim, está o homossexualismo, que nós observamos hoje, que parece para a sociedade que ficou tão natural. É tão natural hoje nós olharmos na internet um moço pegando na mão do outro moço, beijando e declarando amores. É tão normal nós observarmos hoje mulher pegada na mão de outra mulher e se beijando. Virou tão normal nós observarmos hoje, até dentro da igreja, mulher que gosta de outra mulher e homem que gosta de outro homem. Mas eu quero dizer uma coisa aqui neste altar: ou tu te converte, ou teu destino é lago de fogo. Ou tu abandona essa prática, ou teu destino é lago de fogo. Já vou encerrar. Envolvidos com esse pecado estão os adúlteros, mulheres casadas, homens casados, que colocam o prazer acima da vontade de Deus, mulheres casadas que não têm um pingo de ressentimento de trair o marido, homem casado que não tem um pingo de ressentimento de cantar as irmãs na rede social e no WhatsApp. Sim, aquele que procura uma mulher, para ele só presta se for casada, para ela só presta se for casado. Parece que ele anda e ela anda com uma lanterna procurando, mas acha rápido, porque tem muitos que está em busca de trair a esposa, que está em busca de trair o esposo. Isso vai te cobrar, isso vai te custar caro, isso vai te custar caro. Ou tu fica fiel para o teu marido, ou tu fica fiel para tua esposa, ou tu vai parar aonde o Satanás está, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Olha aqui, ó. Mas aí existe aquele negócio de dizer: Deus me conhece. Hoje numa audiência hoje, o réu pode dizer: eu não fiz isso. Pode levantar testemunho e dizer: ele fez. Só que ainda tem um juiz, o advogado que diz: ele não fez. E se alguém ousar dizer assim: eu não fiz, aí a testemunha de acusação vai aparecer. E qual é a testemunha de acusação? Os livros das obras. Louvado seja o nome do eterno Deus. Abre aí o livro para mim ver o que está escrito. Ele adulterou. Abre aí o livro para mim ver o que está escrito. Ele prostituiu. Abre aí, ele mentiu. Abre o livro aí, ela se deitou com outra mulher. Abre o livro, ela matou o filho com 6 meses de gestação. Abre o livro aí para mim ver o que está dizendo acerca. Ele vivia na Umbanda, na Quibanda, no Candomblé, no Espiritismo. Abre o livro aí para nós ver o que tem contra ele. E ninguém pode contestar as suas próprias obras cometidas. Ninguém pode contestar o seu próprio ato se apresentando diante da sua face. Se a Bíblia diz que o segredo dos homens vai ser revelado, alguém pode dizer: eu não fiz isso. Aí Deus vai dizer: eu vou passar aqui no telão, eu vou mostrar que tu te prostituindo, eu vou mostrar que tu adulterando, eu vou mostrar que tu tendo relação com outro homem, com outra mulher. E deixa eu dizer uma coisa: sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer: agora é o seguinte, agora vocês todos estão condenados. Quando Jesus der essa sentença, a gravidade da palavra que segurava os réus sem cair para o lago de fogo será quebrada. E quando esta gravidade for quebrada, todos os ímpios, todos os pecadores, sim,
descerão para o lago de fogo, a prisão eterna de segurança máxima. Lá não tem saidinha em data especial, lá não tem de forma alguma um privilégio por bom comportamento, lá não tem o pai morreu porque não vai ter mais morte, não vai ter como dizer mamãe morreu, eu tenho que sair, é data especial, eu tenho que sair. Não, lá não tem como violar a segurança, lá não tem como tentar subornar, aleluia, para poder sair. Uma vez no lago de fogo, será eternamente. Fica de pé por gentileza. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. E você pode estar dizendo assim: e eu, pastor? E eu que aceitei a Jesus? E eu, pastor, que tive a oportunidade de ir para a porta larga, fui criticado e continuei na porta estreita. Você vai dizer: e eu, pastor, que não fui árvore de fruto ruim, eu fui árvore de fruto bom. Pastor, e eu que o machado não cortou a minha raiz. Pastor, e eu que não fui palha, eu fui grão. Pastor, e eu que fui trigo, não fui joio. Pastor, eu que fui fiel, não fui infiel. E eu, pastor, que pertencia ao grupo das virgens prudentes e não das virgens tolas. É sobre você, Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por crente salvo. Quem é salvo aqui? Quem é? Levanta a mão para mim quem é salvo. Então vem para cá que eu quero orar por você, já encerrar. Louvado seja o nome do eterno Deus. Vem logo que eu quero orar por você. Louvado seja o nome do eterno Deus. O que Deus está querendo de nós é que nós viemos nos arrepender antes que seja tarde demais. O fato de você pregar, mas ainda não está com a vida consertada, não vai livrar você do lago de fogo, não. O fato de você pregar, cantar, profetizar, não vai fazer você de maneira alguma se livrar, aleluia, do lago de fogo. E o que me faz, pastor? É a santidade. Outro volta para a santidade, outro volta para o arrependimento, outro volta, aleluia, para a crença verdadeira. O difícil será para você o grande juízo do trono branco. Mas eu quero saber aqui nesta noite, cadê os salvos? Cadê os salvos? Cadê? Levanta a mão para me ver onde é que estão os salvos. Erei que andou que vácia, canubi necobidai, enere que andou vidéria. Aleluia. Os salvos, sabe por quê? Porque os salvos é para estar glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque os salvos, sabe o que eles vão ouvir? Sabe o que os salvos vão ouvir? Pega aqui, meu filho, a tua coroa da vida. Sabe o que os salvos vão ouvir? Meu filho, foi bom tu ter guardado o testemunho, foi bom tu ter sido crente quadrado, foi bom tu suportar a crítica, foi bom tu não fazer o desejo da tua carne, porque agora tu não vai para o inferno, agora tu vai ter vida eterna aqui pertinho. Quem vai cantar, pastor? Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero saber onde é que estão os crentes salvos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está na internet aí e você quer se arrepender, se arrependa enquanto há tempo, porque depois que a tua alma se separar do teu corpo, não terá mais solução. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. A cantora Geisilene vai cantar. E você que
tem essa convicção, você que tem essa convicção, qual pastor? Eu tenho meu nome no livro da vida, eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito, eu não tenho, e Deus conhece, você que está dizendo aí, ó, Deus conhece a minha vida, e Ele sabe que eu estou bem com Ele, e que se o arrebatamento acontecesse agora, eu ia morar no céu. Quem tem essa convicção aí? Levanta a mão para me ver. Só quem tem essa convicção. Louvado seja o nome do eterno Deus. Irmão, eu estou na conclusão da mensagem. Eu quero pedir que depois amostre essas roupas, eu quero pedir que depois venda essas camisas, mas agora eu quero que você receba uma palavra profética de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, pelo amor de Deus, levanta a mão quem está vivo aí, levanta a mão. Ei, irmão, se tu está vivo, tu ainda não morreu, tu ainda tem tempo para se arrepender do pecado de estimação, da vida dúbia, da vida pregressa que você leva. Cadê os salvos aí? Levanta a mão para mim. Aleluia. Pode cantar, cadê a cantora? Pode cantar.